Parte 2. Os Filhos do Fogo. O amanhecer daquele dia tinha o gosto metálico do medo. Não havia canto de pássaros nem ruídos de vida. Apenas o estalar distante das ruínas cedendo ao próprio peso. Aden apagou a fogueira e seguiu pela estrada destruída. A paisagem parecia ter sido moldada por um gigante cego e furioso. Crateras abertas, árvores queimadas até a espinha, postes tortos como ossos quebrados. Ele caminhava com o coração pesado, não apenas pelo que viu, mas pelo que pressentia. Algo no ar estava diferente. O silêncio parecia mais espesso, como se estivesse se escondendo de alguma coisa maior. Um presságio ruim rastejava sobre a pele de Aden como vento gelado. E ele estava certo. Ao cruzar um vale estreito, viu no horizonte uma fumaça distinta da que já conhecia. Não era fumaça comum, deixada por bombardeios ou casas incendiadas. Era densa, escura, quase sólida. Um marcador de território, sinal de que alguém ou algo estava próximo. Aden aproximou-se devagar, agachando-se entre pedras e destroços. Ouviu passos, muitos, e ao mesmo tempo nenhum. Era um caminhar organizado, ritmado, quase ritualístico. Quando ergueu a cabeça acima do rochedo, viu um grupo avançando pela estrada e congelou. Não eram soldados comuns, eram adolescentes, talvez 15, 16 anos menos, marchando com disciplina mecânica. Todos vestiam a mesma farda desgastada, a mesma pintura de guerra no rosto. Seus olhos não tinham brilho, não tinham medo, não tinham nada, apenas um vazio profundo que parecia olhar além do mundo. Os Filhos do Fogo. Aden já ouvira falar deles, crianças arrancadas de suas famílias, treinadas desde cedo a obedecer cegamente. Diziam que seus comandantes lhes tiravam até o nome para apagar qualquer rastro de humanidade. Eram usados como armas descartáveis, enviados às missões que nenhum adulto aceitava fazer. E naquele momento, eles vinham na direção dele. Aden ficou imóvel, cada músculo queimava de tensão. O grupo passou a menos de 10 metros, mas nenhum deles desviou o olhar. Seguiam adiante como sombras vivas, como se o mundo fosse apenas um corredor estreito dirigido a um único propósito. Quando já estavam distantes, Aden soltou o ar lentamente. Quase se ergueu, até ouviu um sussurro atrás de si. "No, sei Maxa." A voz era jovem, baixa, quase um fiapo de som. Aden virou-se devagar. Um garoto de uns 13 anos apontava um revólver para sua cabeça. Mas o que mais chamou a atenção não foi a arma. Foram os olhos. Eram diferentes dos outros Filhos do Fogo. Não estavam mortos. Não estavam vazios. Estavam apavorados. Eu não posso deixá-lo ir," o menino disse, tremendo. Aden ergueu as mãos lentamente. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, com a voz mais calma que conseguiu produzir. O garoto engoliu seco. Não tenho nome." Aden sentiu o coração apertar. Outro apagado. Outro arrancado da infância. "Você tem sim," ele respondeu suavemente. "Todos têm." O menino respirava rápido, como quem luta contra algo dentro da própria mente. "Eles disseram que o nome é fraqueza," murmurou. "Que lembrar quem eu fui. Mataria." Aden deu um passo. Leve. Silencioso. "E você acredita nisso?" O garoto hesitou. E naquele instante de hesitação, o mundo pareceu parar. Ele baixou a arma alguns centímetros, olhou para o chão. Depois para Aden. Eu não sei mais no que acreditar." Não houve tempo para continuar. Um apito cortou o ar estridente, metálico, ameaçador. Aden soube imediatamente. Era um sinal dos comandantes. Estavam chamando os garotos de volta. Se encontrassem um menino afastado da tropa, ele seria punido. Punido de maneiras que Aden preferiu não imaginar. "Vá," ele sussurrou. "Ou eles vão te achar." O garoto mordeu o lábio, sentindo o peso de sua escolha. "Você devia fugir também." "Estou tentando," Aden respondeu com um sorriso triste. E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o menino correu, desaparecendo entre as pedras como uma sombra assustada. Aden sentiu no peito uma dor profunda, uma mistura de raiva, tristeza e uma estranha esperança. Ainda havia vida naquele garoto. Ainda havia alma. Talvez ele pudesse salvar pelo menos um. Ele continuou por horas, seguindo para as Montanhas Negras, um território perigoso, repleto de grupos insurgentes, mas também rumor de um local conhecido como as Cavernas do Silêncio, onde alguns sobreviventes se escondiam. Talvez encontrasse ajuda, ou talvez encontrasse seu fim ali. Ao anoitecer, o vento mudou. Ficou mais frio, mais cortante. Aden percebeu que isso significava apenas uma coisa. Algo estava vindo das montanhas. Um estrondo ecoou na encosta. Depois outro. O chão tremeu sob seus pés. Aden se abaixou instintivamente. Enquanto a escuridão era rasgada por clarões laranja, explosões, muitas, não de longe, perto demais, o cheiro de pólvora encheu o ar. Gritos se misturaram ao som das detonações. E então ele viu uma aldeia inteira, oculta na base da montanha, estava sendo atacada.
Famílias corriam, crianças gritavam, barracas improvisadas pegavam fogo. Sombra de soldados avançava sobre o pequeno povoado como uma tempestade de metal. Aden não pensou. Correu para lá. Chegou a tempo de ver um homem sendo jogado no chão, o rosto ensanguentado. Uma mulher tentava proteger os filhos com o próprio corpo enquanto os soldados arrancavam de suas mãos qualquer esperança de fuga. Aden agiu por instinto, pura adrenalina, puro desespero. Derrubou um dos soldados com uma investida nas costas. O segundo virou-se rápido, mas Aden agarrou-lhe o braço, torceu, e o homem caiu com um grito. Mas havia mais. Sempre havia mais. 3 soldados surgiram do fogo, marchando em direção a ele. Aden recuou, buscando algum abrigo. O calor das chamas queimava sua pele. A fumaça o cegava. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos soldados caiu de joelhos, atingido por um tiro que veio da escuridão. Outro caiu logo depois. O terceiro virou-se para mirar a origem do disparo, mas não teve tempo. Uma pedra enorme o acertou na cabeça, derrubando-o no chão. Aden olhou para cima da colina, e lá estava ele, o garoto, o filho do fogo, que agora queimava por dentro de outro jeito. Ele segurava a arma com as 2 mãos, tremendo. Seus olhos não eram mais de medo, eram de decisão. Ele escolheu. Aden correu até ele. "O que você está fazendo aqui?" disse, puxando-o para trás de uma pedra antes que algum inimigo o visse. O garoto respirava rápido. Eles vieram destruir a aldeia, disse. "Eu não consegui ficar parado." Aden segurou seu ombro. "Você salvou vidas. Você fez o que ninguém esperava de você." O garoto olhou para suas próprias mãos, como se só naquele momento percebesse o peso da escolha que acabara de fazer. "Eles vão me caçar", murmurou. "Então eu fico com você", Aden respondeu. E naquele instante, o vínculo entre eles deixou de ser coincidência e tornou-se propósito. Quando a noite finalmente se apagou, restava apenas destruição. Mas havia sobreviventes, poucos, feridos, traumatizados, mas vivos. Aden ajudou a apagar incêndios, cuidar dos feridos e retirar escombros. O garoto trabalhou ao seu lado sem descansar. Era como se estivesse tentando limpar o mundo com as próprias mãos. À medida que o caos diminuía, Aden sentou-se ao lado do garoto, exausto. O lume morno das brasas iluminava as feições sujas dele. Você tem um nome?" Aden perguntou novamente, com mais delicadeza desta vez. O garoto hesitou, longamente, como se escavar dentro da própria mente fosse doloroso. Sua voz falhou. "Eu acho que tinha, mas apagaram." Aden colocou a mão em seu ombro. "Então a gente cria um..." O garoto levantou os olhos. Havia ali uma centelha menos pequena, frágil, mas viva. "Escolha", Aden disse. Ele pensou. Por alguns segundos parecia lutar contra a própria história, e então murmurou. "Kyle." Aden sorriu. "Bem-vindo de volta, Kyle." O garoto respirou fundo, como se aquele nome o libertasse de um peso invisível. Mas a liberdade durou pouco. Um rugido cortou o vale. Um som que Aden nunca tinha ouvido antes. Um som que não era humano. Os sobreviventes se encolheram. As chamas tremularam. Os cães começaram a uivar. Kyle empalideceu. "Eles estão vindo", sussurrou. "E não vão parar até me encontrar." Aden se levantou devagar. Agora havia 2 caminhos. Ou fugir do mundo, ou enfrentá-lo. Ele olhou para Kyle. Olhou para os sobreviventes. Olhou para o horizonte que tremia com o eco dos monstros humanos e inumanos criados pela guerra. E soube qual caminho precisava seguir. "Então vamos ao encontro deles", ele disse. Kyle arregalou os olhos. "Você enlouqueceu." "Não", Aden respondeu. "Só estou cansado de correr." E assim começou a parte mais sombria da jornada. A parte em que heróis não nascem, eles sangram. Fim da parte 2. Obrigado por chegar até aqui. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este.